Amém? Bom, eu trouxe uma palavra hoje que tem o seguinte tema. Você é filho de quem? Quem já escutou essa frase aí na vida? Principalmente em cidade pequena, né? Você chega assim e fala, eu sou Adriel. Aí eu pergunto assim, não, mas você é filho de quem? Né? Eu já fui em alguns lugares aqui na cidade que pergunta se eu sou filho do dono da Garfos. Não sei porquê, não conheço o filho do dono da Garfos, se eu pareço com ele, mas toda vez pergunta, você é filho do dono da Garfos? Eu, não sou. Eu sou filho do pastor Wellington, lá da Igreja Batista e tal. Mas essa é uma pergunta muito comum em cidade pequena, né? Pergunta aí para quem está do seu lado, você é filho de quem? E vamos ler alguns textos, né, para a gente dar início a essa palavra. Primeiramente, João, capítulo 14, versículo 18. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18. Quem achou, diga, Senhor, eu amo a tua palavra. Quem não achou, fala, me espera aí. Achou, Bill? João capítulo 14, versículo 18, fala assim: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês, ou para junto de vocês. Coloca a NVI. Não os deixarei órfãos, mas voltarei para vocês. E ainda em João aí, agora no capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Só voltar algumas páginas aí. João capítulo 1, versículo 12, fala o seguinte: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você é o quê? Filho de Deus. Então, a próxima vez que alguém te perguntar, você é filho de quem? Você vai responder, eu sou filho de Deus. A ideia da família, e da paternidade é algo que Deus instituiu desde do princípio. Quando Deus cria o homem e a mulher, a ideia era se relacionar com o ser humano. E Deus nos deu a capacidade de nos reproduzir. O homem, se junta com a mulher, se casam, formam uma família, e essa família vai gerar filhos e filhas. E aí, eu não sei como seria, porque a palavra fala que por causa do pecado é que as mulheres passariam a ter dor de parto, Então, eu não sei, pode ser que antes, se Adão e Eva não tivessem pecado, vocês mulheres não sentiriam a dor de parto. Você vê. Não sei como é que ia ser, às vezes ia ser, piscou, nasceu, não doeu nada. Mas aí quando chegar lá no céu, vocês vão conversar com Adão e Eva, porque foi culpa deles. Mas essa era a ideia de Deus, era criar uma família, era criar a família faz parte do projeto de Deus. E a gente vê por aí uma sociedade em que existe uma luta muito grande para derrubar a família. A gente vê por aí famílias desconstruídas. Já ouviu esse termo? Uma família desconstruída. Aí é uma família que tem 2 pais, ou uma família que tem 2 mães, e o diabo tenta a todo momento desconstruir a figura da família, deturpar a figura da família. E nós sabemos que existe uma importância na figura do pai e na figura da mãe. Cada um tem a sua função. É claro que a gente sabe que existem muitos por aí que, por causa de N motivos, se tornam pai e mãe juntos. Às vezes mães que são abandonadas pelos pais, ou vice-versa, E uma mesma pessoa tem que assumir esses 2 papéis.
mas a gente sabe da importância do pai e da mãe. Cada um tem a sua importância e nós não podemos relativizar isso. E o diabo, ele tenta destruir a família. Quantas vezes a gente não vê casos aí nos jornais, né? Se você ligar naqueles da Atenas da vida, né? Naqueles Cidade Alertas da vida, aqueles jornais que você espreme assim, só sai sangue, né? Só sai destruição. Você vai ver várias notícias, né? De pais que matam filhos, de filhos que matam pais, né? Por causa dessa deturpação que o mundo tem tentado introduzir na família. O mundo e o diabo têm tentado tirar o valor da família, né? Fazer com que, nos passar a visão de que a família não vale nada, né? Tem muitas pessoas que escolhem não se relacionar com a sua família, né? Se isolam, né? Ficam isolados, porque família, gente, é bênção de Deus, amém? Mas não é fácil, sim ou não? Tem uns parentes assim que você fala, meu Deus do céu, né? Aquela tia, aquele primo distante, né? Que eu não sou hipócrita também, eu sei que existem, né? Mas é preciso ter sabedoria, porque a família, ela foi instituída por Deus, né? Já dizia, tem aquela música, né? Enfim, não vou citar a música não. Mas a gente tem que ter sabedoria para lidar com essas pessoas, porque é uma instituição estabelecida por Deus, é uma instituição que Deus criou, a nós foi dada esse privilégio, né, de formar uma família, né, de unir ali um homem e uma mulher e estabelecer uma nova família, que é uma geração, né? Inclusive eu estava vendo esses dias que tem um site que ele te ajuda a descobrir os seus antepassados. Vocês já viram isso, né? Tem um site que você manda algumas informações, tal, e eles tentam vasculhar para saber quem foram seus tataravós, da onde que você veio, né? Se você veio de Portugal, né? Ou se você veio da Itália, né? Qual que é a sua origem, né? Eu acho que a minha família veio de Portugal, porque Batista é um nome português, né? Nós já pesquisamos a respeito do Batista, então pode ser que lá meus tataravós tenham vindo, né, lá de Portugal, não sei, mas é importante nós cuidarmos da família, e nós entendermos a nossa identidade também na nossa família espiritual, e sabermos que nós temos um Pai que se chama Deus. E como nós lemos, né, quando Jesus vai subir aos céus, ele diz para os discípulos, olha, eu não deixarei vocês órfãos, eu voltarei para vocês. Ele estabeleceu um reino onde Deus é o nosso Pai, que cuida de nós, e a relação com o Pai é uma relação que é uma fonte de crescimento, Por exemplo, quando você foi dar seus primeiros passos, seus pais, né, seu pai estava lá te segurando, né, te ajudando, né? Quando você foi aprender a andar de bicicleta, ele estava lá também, te segurando para você não cair. Eu tenho um trauma da primeira vez que eu fui. Eu já achei que ia contar essa história aqui, né? No dia do meu aniversário, eu faço aniversário dia 30, né? Quando eu acordei, a minha primeira bicicleta que eu ganhei, tinha uma bicicleta no meio do meu quarto, assim, estava na caixa ainda. Meus pais foram lá de madrugada, colocaram a bicicleta, e eu saí, né, todo animado, bicicleta nova, eu andava nas bicicletas dos vizinhos, né, dos amiguinhos e tal. Eu peguei, minha bicicleta agora, vou andar na minha bicicleta. Aí, o que acontece? A bicicleta era nova, o freio da bicicleta estava duro ainda, né? E eu morava numa descidinha, assim. Aí, botei na banguela lá, fui descendo, não consegui frear, aí chegou no final da rua, a única opção era virar, né? Senão eu ia seguir direto, eu virei. Quando eu virei, tinha uma moto, o cara estava num bar e tinha uma moto, eu caí, bati a testa no cano de descarga da moto, fiquei com um galão assim, E como eu faço aniversário dia 30, no outro dia tinha o quê? Réveillon da Paz na igreja. E aí tem uma foto, tem uma foto minha muito engraçada, eu todo de terno assim, pequeno, né?
com a cara emburrada, assim, com um roxão de todo tamanho, né? Aí tiraram a minha foto, eu tô assim, tipo, sério, né? Mas essa foi a minha experiência com a minha bicicleta nova. Mas os pais, eles têm uma função, né? Eles têm uma função extraordinária no crescimento dos filhos. Nós nos sentimos seguros na casa do nosso pai, né? Quem ainda tem o privilégio de ir na casa do seu pai, quando você chega lá, você fica à vontade, sim ou não? É a sua casa, aí você vai na geladeira, pega uma água, você fica à vontade, né? Porque você se sente seguro, né? Com o seu pai. Eu sei que às vezes tem algumas pessoas, né, que por alguns motivos não tiveram um relacionamento bom com o seu pai terreno, e isso faz com que essas pessoas não consigam se relacionar com Deus como pai, né? Às vezes a pessoa teve uma experiência ruim com o seu pai terreno, e isso faz ela ter uma barreira para se relacionar com Deus como seu pai. Isso cria uma barreira, ela não consegue se entregar, mas nós precisamos vencer essas barreiras e crer que Deus é um pai que se preocupa conosco. Um pai que quer nos abençoar, um pai que quer nos ver crescer, um pai que quer nos ver avançar, porque nós somos filhos de um pai, e de um pai que nos ama de uma forma extraordinária. Amém? E nós, né, quando nós recebemos a paternidade de Deus, nós passamos a desfrutar de alguns benefícios. E o primeiro deles está lá em Lucas, capítulo 49. Abre sua Bíblia em Lucas, capítulo 49. Lucas capítulo 2, desculpa. Lucas capítulo 2, versículo 49. Quando nós recebemos a paternidade de Deus, nós passamos a desfrutar de uma vontade constante de crescer. Lucas capítulo 2, versículo 49. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Essa ocasião aí é aquela ocasião, quem lembra quando José e Maria foram lá na festa dos tabernáculos em Jerusalém, e aí eles foram lá, a festa, uhul, e aí a alegria, pá, e eles foram de uma caravana, né? Não tinha táxi naquele tempo, Uber, né? Ônibus, foi na caravana e voltaram, né? Eu já até preguei sobre isso aqui, e quando eles estavam um dia de viagem, né, voltando, um dia depois, eles deram falta de Jesus, né? Maria olhou para José, José olhou para Maria e falou: cadê Jesus? Deve estar com a tia, deve estar com alguém, não sei, né? E aí, quem é pai aí, imagina você, um dia você ir ver seu filho, como é que você ia estar, né? E ainda viajando, né? E aí foram que eles deram notícia, eles voltaram para Jerusalém, e aí quando eles chegaram lá, Jesus estava no templo, né? Debatendo ali, né? Com os sábios ali do templo, ensinando, né? E todo mundo estava admirado com tamanho conhecimento, que aquele rapaz, até então tinha 13 anos, né? Com o tamanho do conhecimento que ele possuía, né? Com a sabedoria que ele possuía. E isso nos fala que quando nós temos a paternidade de Deus, nós temos uma vontade de crescer, né? Nós temos uma vontade de evoluir, de aprender mais, de nos tornarmos assim como Jesus, que era alguém que buscava entender das Escrituras, que buscava entender a respeito de Deus, né? Quando nós entendemos o nosso lugar como filhos de Deus, nós buscamos o crescimento na nossa vida, né? Nós não ficamos estagnados, né? Nós buscamos avançar, né? Nós buscamos evoluir na nossa vida, né? João capítulo 15, versículo 8, diz assim, João capítulo 15, versículo 8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Deus, Ele quer que nós cresçamos, Ele quer que nós demos frutos, Ele quer que nós demos frutos para o reino de Deus. Isso alegra, né, o coração de Deus, e isso glorifica a Deus.
né? O texto de João 15 diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Então, quando nós estamos crescendo, quando nós estamos buscando evoluir no reino, nós estamos glorificando a Deus. É uma forma de nós glorificarmos ao Pai. É uma forma de nós glorificarmos a Deus. Então, quando nós entendemos a figura de Deus como nosso Pai, nós temos vontade de crescer. Nós não nos acomodamos com o que nós somos hoje, mas nós queremos a cada dia evoluir, a cada dia estar mais perto dele, a cada dia conhecer um pouco mais a respeito dele. Amém? Em segundo lugar, quando nós recebemos a paternidade de Deus, nós temos um profundo senso de propósito. João capítulo 4, versículo 34. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. Diz assim: a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A minha comida, né? Vocês conseguem entender a profundidade disso aí que Jesus falou? É o seguinte: quem gosta de comer aqui? Vou fazer uma pergunta bem, né? Quem gosta de comer aqui? Você gosta, né? Qual que é o seu prato preferido, velho? Não tem? Qualquer coisa, tá bom? Oi? Frango caipira. Eu não sou muito fã, né? Mas tem galera aí que gosta, né? Franguinho caipira. Priscila, qual que é a sua comida preferida? Estrogonofe? Nossa, ó. Guilherme. Estrogonofe também? Ixi, a galera gosta do estrogonofe. A minha é churrasco, né? Carne assada. Ixi, tendo uma carninha assada pra mim, tá bom. Mas também, aquele arrozinho com piqui também, né? Pra quem é lá do norte de Minas, a Neuza gostou. Então, a comida ela é importante para o ser humano. Você vive sem comida? Não. Você precisa se alimentar. É a comida que gera energia para o seu corpo. E aí Jesus diz o seguinte: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, ele colocou o propósito de Deus acima da sua existência. Ele falou assim: não faz sentido eu viver para fazer outra coisa que não seja cumprir o propósito de Deus. E quando nós entendemos Deus como nosso Pai, nós aceitamos essa paternidade, nós entendemos o nosso propósito aqui nessa terra. E nós não sabemos mais viver de outra forma, a não ser para cumprir esse propósito. A não ser para cumprir e concluir a obra daquele que nos enviou, aquele que nos chamou. Então, quando nós entendemos essa paternidade, nós temos um motivo para que viver. Nós entendemos o nosso propósito na terra. O pastor Carlito Paz, ele tem uma frase que diz o seguinte: a pior tragédia de uma pessoa não é a morte, e sim uma vida sem propósito. A pior tragédia de uma pessoa não é a morte, mas uma vida sem propósito. Imagina alguém que está vivendo, mas não sabe por que está vivendo. Não tem ambição de chegar em lugar nenhum, não quer ir nada, a pessoa está simplesmente existindo. Ela não... Isso é a pior tragédia que tem. É viver uma vida sem propósito. Viver uma vida sem entender o seu lugar, sem saber que existe um propósito maior. Nós lemos, fizemos lá a leitura do livro Uma Igreja com Propósitos, e esse livro nos mostra que nós temos propósito em Deus, que nós temos um porquê viver, um para que viver, que não é só isso aqui. Esse mundo que a gente vive é só um parêntese. Tem um teólogo que diz isso, que o mundo criado, ele é só um parêntese da eternidade. Isso que a gente vive aqui é só uma palha diante da eternidade. Então nós precisamos entender o nosso propósito. E quando nós entendemos o nosso lugar de filho, nós passamos a viver por esse propósito. Amém?
Salmos capítulo 127, versículo 4, se você quiser acompanhar aqui, para a gente ganhar tempo, diz assim: como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Né? Esse texto a gente usa muito para falar dos filhos, né? Porque a flecha na mão de um guerreiro, ela tem utilidade, sim ou não? Você já viu aquelas Olimpíadas que tem? Que a galera tem o tiro, né, do arco, a galera acerta certinho no alvo, né? A flecha na mão de um guerreiro, ela tem uma utilidade, ela tem um propósito. E assim é aquele que aceita o seu papel de filho. Você começa a ter um propósito, a ter uma missão, a ter um alvo, a ter uma direção. Amém? Todo mundo entendendo? Todo mundo entendendo? Sim. Eu falei, vocês estão entendendo, vocês ficaram meio assim. Mas, beleza. Né? Em terceiro lugar, quando nós recebemos a paternidade de Deus, nós passamos a ter uma nova percepção sobre o amor. Mateus, capítulo 5, versículos 43, do 43 ao 45. Mateus 5, do 43 ao 45. Fala assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai, que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama a chuva sobre os justos e os injustos. Quando nós entendemos o nosso lugar de filhos de Deus, nós passamos a ter uma percepção diferente sobre amor, né? Porque a lógica do mundo é tipo assim: eu vou amar quem me ama, né? Sim ou não? Se alguém não dá a bola para você, você descarta, né? É igual aqueles aplicativos, né, de encontro que tem aí, Tinder, essas coisas da vida. Você vai lá, você olha para a cara da pessoa e você fala assim: esse aqui eu não quero, ou esse aqui eu quero. Aí se os dois quiser, dá um match, né, e se junta. Essa é a lógica do mundo. Você tem que amar quem gosta de você, quem te ama. Quem não gosta de você, você descarta, você, né, não precisa nem se preocupar. Mas, né, Jesus traz uma nova percepção. Ele fala assim: ame a todos, né? Ame o 45, Robert. Não, pode ser o 44, né? Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, né? Tem gente que não consegue aceitar isso, mas como eu vou amar meu inimigo, como eu vou amar aquela pessoa que fala mal de mim? Mas, o versículo 45 fala assim: para que vocês venham a ser filhos do seu Pai. Você só vai ser filho de Deus se você conseguir amar a todas as pessoas sem distinção. Está ficando difícil, né? Mas foi para isso que nós fomos chamados, né? Não quer dizer que você tem que ser uma pessoa falsa, porque nós temos nossas preferências. Tem aquelas pessoas que você gosta mais, tem aquelas pessoas que você já não gosta tanto, né? Às vezes você é uma pessoa mais calada e fulano de tal conversa muito, né? E você não gosta muito. A pessoa chega e começa a falar e você fala: calma, 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 né? Ou às vezes você é uma pessoa que conversa muito, mas fulano de tal só fica calado. E você chega e fala, 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 e o fulano fala: pois é, né? Complicado. Nós temos as nossas preferências, e nossos gostos, né? Mas além de tudo isso, nós precisamos amar as pessoas e olhar com os olhos de Deus, né? E orar pelos nossos inimigos. Hoje em dia é muito difícil alguém ter inimigos, né? Tipo assim, uma pessoa que tenha inimigos, eu não conheço, não é muito do meu cotidiano. Às vezes você tem uma pessoa que você não tem muita afinidade, ou que já rolou algum atrito, mas eu acho que você chegar ao ponto de dizer: fulano é meu inimigo, é muito forte, né? Tem que ser uma treta muito grande, né? Mas, enfim, mesmo que isso tenha acontecido, você deve orar por essa pessoa, né? E pedir para que Deus
se você está certo, com certeza você acha que você está certo, né, nessa treta, mas orar para que Deus alcance o coração daquela pessoa, para que Deus traga transformação, para que Deus traga paz ao seu coração. Nós devemos, quando nós entendemos o nosso papel de filhos, nós amamos de uma forma diferente. E nós olhamos para as pessoas com uma ótica diferente, a ótica de Deus, a ótica com que Deus nos olhou, né? Se nós formos olhar para nós mesmos, né? Tem aquela música do Diante do Trono, né, que fala: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado, né? Se nós olharmos para dentro de nós, a gente vai com certeza encontrar muita coisa ruim, mas Deus nos olhou com os olhos de amor. E quando nós entendemos o nosso papel de filhos, nós também conseguimos aplicar esses olhos de amor para com as pessoas. É claro que isso tem que ser muito trabalhado, né? Nosso coração tem que ser muito quebrantado para que a gente viver isso plenamente, para a gente conseguir viver isso, porque falar é muito fácil, mas na prática é que é difícil. Na hora que pisa no calo, aí você tem que mostrar, né, o seu lugar, né, mostrar a sua identidade de filhos de Deus. Em 1 João, capítulo 4, versículo 16, não precisa abrir, vamos ler aqui. 1 João, primeira carta de João, 1 João, só colocar o 1 João na frente. 1 João, capítulo 4, versículo 16, fala assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Deus é amor. Se você deseja permanecer em Deus, você vai permanecer no amor. Você vai ser alguém que ama, alguém que enxerga com os olhos de Deus, e que ama independentemente se essa pessoa é seu amigo, se ela é seu inimigo, se ela falou mal de você, se ela fez isso, fez aquilo. Você precisa amar, né? As pessoas como se não houvesse amanhã, como diz. Brincadeira, né? Nós precisamos amar, né? Uns aos outros, né? E não amar só o próximo, amar também aquele que está distante. Amém? Amém. O quarto benefício que nós recebemos ao aceitar a paternidade de Deus sobre nós. Mateus capítulo 6, versículo 6. Vamos abrir aí no Evangelho de Mateus. Capítulo 6, versículo 6. Senhor, eu amo a tua palavra. Mateus 6, 6. Quem achou, diga: Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então, o seu pai que vê no secreto o recompensará. Quando nós entendemos a nossa paternidade, o nosso lugar de filhos de Deus, nós passamos a ter uma conexão real e ilimitada com o nosso Criador. Nós passamos a ter uma conexão com Deus. Como diz lá a música, né? O sangue santo de Jesus costurou o fio que se rompeu, né? Quando o pecado entra no mundo, no homem, o homem é afastado de Deus, e aí quando Jesus morre naquela cruz, ele traz a reconciliação. Ele nos liga de volta para Deus. Então, quando alguém entende, né, os princípios da palavra e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele passa a ter uma conexão direta com Deus. Eu falei isso domingo de manhã aqui, né? Quando alguém vem aceitar Jesus aqui, quais são as 3 coisas que o pastor fala para essa pessoa?
que ela agora tem direito a 3 coisas. Quem lembra? Ela vai ler a Bíblia e vai entender. Ela vai orar e Deus vai falar com ela. E a terceira? Lembra? Ela passa a ter uma nova família. Aí IBNV, uhul! E aí a gente aplaude, recebe, vem cumprimentar a pessoa, né? Seja bem-vindo. Né? Então, quando nós entendemos e aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós podemos orar e nós vamos ter uma ligação com Deus. Né? O nosso Pai vai prestar atenção nas nossas orações, como o texto diz, né? Quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai. E o seu Pai que está no secreto, o seu Pai que o vê em secreto, o recompensará. Então, Deus, nós passamos a ter uma conexão mais direta com Deus. Nós passamos a ter o benefício da presença de Deus. Né? Nós podemos sentir a presença. E isso é muito engraçado, porque quando nós nos acostumamos com o ambiente onde Deus está, quando nós vamos para um outro lugar, a gente fica desconfortável. Já passaram por isso? Um tempo atrás aconteceu de a gente estar num lugar, era uma festa de crente, né, que não tem hora para acabar, e aí estava aquele clima gostoso, tal, e aí aquele clima que você sente que a presença de Deus está ali, né, e é um clima de paz, né, de alegria. E aí depois a gente saiu, foi para um outro lugar, e aí quando você entra, você já sente assim um ambiente estranho, sabe? Você fica assim, tipo, o que está acontecendo aqui, né? É assim quando nós nos acostumamos com a presença de Deus. E nos acostumar no sentido bom, né? Não no sentido ruim, né? É no sentido de você gostar de estar com Deus, de você entender o seu lugar como filho de Deus, né? E um filho gosta de estar com os pais. Tem uns aí que todo final de semana tá na casa dos pais, né? Não vou falar quem que é, né? Mas todo mundo já sabe. Mas tá lá na casa do pai fazendo um almoço, né? Porque a gente gosta de estar com os pais, né? Às vezes tem aquele filho que é mais desligado, né? Eu falo por mim, quando eu morava longe, eu não ficava toda hora, tipo assim, e aí pai, e aí mãe, vem. Às vezes eu ficava a semana toda sem falar nada, né? Só chegava, e aí gente, voltei, viu? Estou aqui vivo, né? Mas cada um tem o seu jeito, né? Sara, por exemplo, quando eu estava lá no Chile, todo dia ligava, né? Todo dia ligava. Eu não sou assim, né? A irmã Cida chegou aqui, né? Perguntou mais cedo, você falou com os seus pais hoje? Eles só mandaram uma mensagem lá no grupo, eu vi a mensagem e falei, estão vivos, estão aproveitando lá, amém, que sejam abençoados. Mas eu não sou assim, né? É um jeito meu, né? Cada um tem seu jeito, mas eu gosto de estar, né? Com os meus pais, né? Com a minha família, né? E nós gostamos de estar com aquelas pessoas que fazem parte, né, da nossa família. E é assim também com Deus. Nós entendemos essa conexão que nós temos com Ele, né? E nós não podemos deixar essa conexão, que essa conexão seja mal utilizada, né? Vamos, por exemplo, ir para a área de TI. Você imagina uma conexão de internet ultra power, né, super veloz, e você não faz nada com essa conexão, você só usa ali o básico, né? Você está deixando de usufruir de muitos recursos dessa conexão. E a mesma coisa com Deus. Nós temos livre acesso a Deus para colocar nossas questões, para clamar a Ele, para pedir a Ele, mas às vezes nós não usamos essa conexão, né? Nós não colocamos ela em prática. Às vezes nós pensamos assim, mas isso aqui é tão pequeno, para que eu vou apresentar isso em oração? Mas não tenha vergonha de apresentar as suas questões diante de Deus. Por menor que seja, ou por você pode até achar que é besteira, que não é nada, mas apresente diante do Senhor em oração.
Porque nós temos uma conexão direta com o nosso Pai, com aquele que nos criou, aquele que governa a nossa vida. Que em nossa vida, exista uma sede, de buscar a Deus, uma sede pela presença, uma sede de estar perto de Deus, de buscar a Ele, de adorar a Ele, que nós possamos a cada dia ter essa sede de buscar cada vez mais pela presença do Senhor. Amém? E em último lugar, o benefício que nós temos ao receber a paternidade de Deus, está lá em João capítulo 14, agora o evangelho mesmo de João, capítulo 14, versículo 2. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2. Fala assim: na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Essa foi as palavras de Jesus, Ele diz, olha, a casa do meu pai há muitos aposentos, ou algumas versões falam muitos quartos, É uma casa que tem, é uma casa grande, é uma casa que gosta de receber gente, Quem tem a casa grande aí, gosta de receber gente, tem muitos quartos, e vem família, a irmã Cida, por exemplo, vem família, e vem filho, e vem neto, e fica, As pessoas que têm casa grande geralmente gostam, de receber pessoas. Eu sempre falo da minha avó, a mãe do meu pai, que ela tem um quarto lá que é do meu pai. É um quarto de visita, mas ela fez para receber ele, que a gente sempre morou longe de Montes Claros, Então sempre que a gente chega, já tem um quarto lá para ele ficar, E eu e Sara brincava, Isso fala um pouco também de cultura familiar, Porque a mãe da minha mãe é uma cultura diferente, Então ela já não tem assim esse lugar, não tinha, Hoje já até que tem, mas não tinha esse lugar assim preparado. Então se você chegasse lá, você ia dormir no chão, você ia dormir no sofá, E a gente era criança e lá tinha uma regra que era a seguinte: a janta é se por si. Lá na casa da minha avó. Aí cada um se virava. Meu tio comprava um lanche para ele, minha avó ficava sem jantar, E aí ficava eu e Sara criança, um olhando para a cara do outro, assim, tipo, e aí, o que nós vamos jantar, Tipo, aí ficava assim, Aí o contraste da casa da outra avó, que aí tinha um quarto preparado, tinha a jantinha, na hora certa ela ia lá, fazia o almoço, fazia a janta, Mas meus pais até contam, que isso deu até um atrito no início do casamento, porque meu pai era acostumado a jantar todo dia, e minha mãe não. A casa da minha mãe não tinha janta oficial. Às vezes em quando rolava uma janta, mas não tem janta, Isso é importante, e poucas pessoas vão casar, só eu e Neto e Gabriel que ainda vão casar, A gente tem que prestar atenção nisso, Conversar com tudo, ver, você janta, você não janta, Você gosta, como é que é? Tem que fazer toda a entrevista antes de casar, Mas, o que isso nos fala? Que a casa de Deus, ela é uma casa de muitos quartos. Quando nós entendemos o nosso lugar como filhos de Deus, nós entendemos que nós temos um lugar na eternidade. Nós temos um lugar lá na casa de Deus. Nós temos um lugar reservado para nós. Tem uma frase do Thomas Browne, eu citei ela há um tempo atrás, diz assim: o mundo criado não passa de um simples parêntese na eternidade. Isso que a gente vive aqui, nossos 70, 80 anos que nós passamos aqui nessa terra, é só um mero parêntese diante de toda a eternidade.
E quando nós aceitamos a paternidade de Deus, nós temos um lugar reservado na eternidade. Um lugar como filhos de Deus. Tem um quarto separado para você lá, tem seu nomezinho lá na porta, ó, quarto da Dona Regina, né? E está lá reservado para a senhora, quando a senhora chegar, está tudo arrumado, perfumado. Quando nós entendemos a paternidade de Deus, nós entendemos que nós temos um lugar na eternidade. A nossa vida, ela não acaba aqui. A nossa vida, isso é uma grande questão da humanidade, né? O que vem depois da morte, né? O que tem? E nós sabemos para onde nós vamos. Nós sabemos que o céu é o nosso lugar. E como filhos de Deus, nós vamos para lá para continuar celebrando a Deus. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz assim, 1 Coríntios 2, 9. Todavia, como está escrito, nem um olho viu, nem um ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Né? O que Deus tem preparado para nós é diferente de tudo que já foi criado e já foi visto na terra. Né? O quarto de hotel mais luxuoso, mais chique, nem se compara ao que Deus tem preparado para nós lá na eternidade. E nós precisamos aprender a valorizar esse tempo que a gente passa aqui. Eu escutei um testemunho recentemente de um pastor que tinha acabado de perder um ente da sua família, e ele estava, no mesmo dia ele foi para o culto da igreja e foi dirigir o culto, e alguém perguntou assim, mas pastor, o senhor não está no luto, o senhor não está triste? Aí ele falou assim, algo muito interessante. Ele disse assim, aqui na terra é o único lugar que eu vou poder adorar em meio à dor. Porque lá no céu não tem dor, não tem choro, não tem pranto. Lá no céu você vai ficar adorando 24 horas por dia. Agora, o único lugar que você pode adorar em meio à dor é aqui na terra. O único lugar em que você pode adorar em meio à dificuldade, você pode adorar em meio à tristeza, é aqui na terra. Então nós devemos entregar o nosso coração, né, e aceitar o nosso lugar de filhos, mesmo passando por dificuldades, né, e entregar uma adoração, um coração verdadeiro diante do Senhor aqui na terra. Porque lá no céu vai ser só maravilha, né, como diz a música lá, além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Não vai ter morte, não vai ter choro. Aqui é que nós temos a oportunidade de adorar a Deus em meio às dificuldades. Amém? E para finalizar, vamos abrir lá em Gálatas capítulo 3, versículo 26. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Amém? Quem achou, diga, Senhor, eu amo a tua palavra. Acharam? Acharam? Quem achou, diga, Senhor, eu amo a tua palavra. Gálatas, lá no finalzinho, né? Gálatas, Efésios, Filipenses. Gálatas capítulo 3, versículo 26, diz assim, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Para nós desfrutarmos de todos esses benefícios de sermos filhos de Deus, basta com que nós aceitemos a Jesus e cremos nele como nosso Senhor e Salvador. Aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, ele se torna filho de Deus. Então que nós possamos todos os dias da nossa vida entender o nosso lugar de filho, nosso lugar como filhos do Criador de todas as coisas. Amém? Se coloque de pé aí no seu lugar. E eu queria te convidar a juntar aí de 3 em 3. Né? Os homens podem juntar aqui o Biel, Guilherme e Neto. E as mulheres,
Neuza Vera. Ah, tem aqui, né? Ah, pode ser. Um vai ficar com 2, né? Pode ser só 2 mesmo. Pode juntar ali com o Guilherme, irmão Cícero. E você vai orar aí pela vida dessa pessoa. Né? Apresente a vida dessa pessoa em oração, para que ela entenda o lugar dela como filho de Deus, para que ela creia todos os dias na paternidade de Deus sobre a vida dela, que ela possa entender que ela tem um pai nos céus, um pai que se preocupa com ela, um pai que atende aos pedidos, às orações. Senhor meu Deus, meu Pai, nós oramos a Ti, Pai, mais uma vez. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque Tu és fiel, Tu és um Pai bom, um Pai que se preocupa conosco, um Pai, Senhor Jesus, que nos ama de uma forma incondicional, Deus. Mesmo nós não merecendo, mesmo nós não demonstrando, não retribuindo a altura, Pai, mesmo assim o Senhor nos ama e nós somos gratos. Nós somos gratos porque nós somos encontrados por Ti. E, ó Pai, o Senhor nos deu o direito de nos tornarmos filhos do Senhor, Pai. E nós clamamos para que nós possamos assumir todos os dias esse lugar de filho, esse lugar, ó Pai, que o Senhor nos permitiu estar, um lugar onde nós podemos nos conectar com o Senhor, onde nós podemos, Senhor Jesus, ter uma nova percepção sobre o amor, onde nós podemos, Senhor Jesus, viver os propósitos que o Senhor tem para nós nessa terra. Nós apresentamos diante de Ti a nossa família espiritual, que nós sabemos que nós somos filhos de um mesmo Pai, que é o Senhor, e que nós possamos, ó Pai, continuar nessa terra, cumprindo os Teus propósitos, ó Pai, e vivendo para Ti, sabendo que existe para nós um lugar na eternidade, ó Deus, um lugar onde nós poderemos Te adorar, onde nós poderemos, Senhor Jesus, contemplar a grandeza da Tua santidade. É o que nós oramos e desde já Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Dê um abraço aí nessa pessoa, libera uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo aí sobre a vida dela.